Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Vitor e esse é mais um vídeo da série Aprendendo Ciência da Construção comigo. E dando continuidade no vídeo de hoje, vou ler aqui o artigo da Building Science, com o título Alívio do Estresse, traduzido, né, em inglês Stress Relief. Né? Vamos lá. 15 de abril de 2017. Revestimentos e guarnições sofrem o maior estresse imaginável depois de telhados. Eles recebem chuva e sol e sofrem grandes oscilações de temperatura. Reconhece esses estressores? As principais funções de dano da água, calor e radiação ultravioleta. Pessoas como clientes querem que revestimentos e guarnições duram e tenham uma boa aparência. Loucura, né? Fazer a tinta aderir a revestimentos e guarnições de madeira já era bastante difícil antigamente. Agora queremos que ela adira não apenas à madeira, mas também à madeira projetada, fibrocimento e outros compostos. Pior ainda, alteramos o balanço energético dos materiais e camadas subjacentes, tornando tudo mais difícil. A boa notícia é o que aprendemos sobre madeira antigamente também se aplica à madeira projetada e outros compostos. A má notícia é que precisamos mudar as práticas de revestimentos e acabamentos para que as coisas durem e tenham uma boa aparência em conjuntos de paredes altamente isoladas, construídas com revestimentos modernos, como painéis de partículas orientados, OSB, e espuma plástica, como XPS e isocianuratos revestidos com folha metálica. E assim, o papel alcatroado, uma lembrança distante na era dos esmaltórios de construções modernas, revestimentos aplicados fluidos e membranas totalmente aderidas. Os dias de papel alcatroado e compensado em uma parede mal isolada já se foram há muito tempo. Voltamos a boas notícias. Temos tintas e revestimentos espetaculares, que são permeáveis ao vapor, mantêm sua flexibilidade e são resistentes à luz ultravioleta. Dito isso, eles não são espetaculares o suficiente para compensar o balanço energético e a mudança dos materiais. Não podemos confiar apenas em revestimentos modernos para nos livrar de problemas com revestimentos e guarnições. A solução é bastante simples. Revestir todos os 6 lados do revestimento, fazer o acabamento e em seguida ventilar novamente. Mas para entender por que isso funciona, precisamos voltar a entender como chegamos a esse ponto. E os detalhes de como realmente fazemos isso nem sempre são fáceis. Também é importante observar que a ventilação traseira dos revestimentos e guarnições resulta em um espaço de ar que proporciona um enorme benefício na entrada de água da chuva, pois controla a pressão hidrostática, além de proporcionar outro grande benefício ao melhorar a secagem externa dos próprios conjuntos de parede, compensando a mudança no balanço energético. Assim, obtemos um 3 em 1, controle da pressão hidrostática, melhor secagem na montagem e uma enorme liberação de tensões nos revestimentos e guarnições. Fotografia 1. Pintura ruim. A tinta parece ruim, muito ruim, mas não há deterioração. Trata-se de uma construção antiga, com uma estrutura de madeira sem isolamento térmico, revestimento de tábuas, papel de construção de feltro impregnado com asfalto, revestimento de madeira e acabamentos de madeira, primer e tinta à base de óleo. A água está penetrando por trás do revestimento dos acabamentos de madeira por capilaridade. A água não consegue evaporar através da película de tinta impermeável. Vamos começar a história observando a fotografia 1. Algumas coisas que você precisa saber sobre essa imagem. A tinta parece ruim, muito ruim, mas não há deterioração. Este é um edifício antigo de estrutura de madeira sem isolamento. Revestimentos de tábua, papel de construção de feltro impregnado com asfalto. Revestimento de ripas de madeira e guarnição de madeira. Primer à base de óleo e tinta à base de óleo. A água está entrando por trás do revestimento de madeira e guarnição por capilaridade. A água não consegue evaporar para fora através da película de tinta impermeável. A única secagem é para dentro. O teor de umidade no revestimento de madeira e guarnição cicla devido à radiação solar incidente e perda de calor do edifício. O ciclo de teor de umidade causa expansão e contração na madeira, fazendo com que a película de tinta seja tensionada, levando-a à falha. Se a tinta tivesse sido um látex acrílico moderno aberto ao vapor, permeável e flexível, nada disso teria acontecido. A quantidade de umedecimento poderia ter sido tratada apenas pelas características da tinta. Muita energia disponível para secar, tanto para dentro quanto para fora. Papel de feltro e o revestimento de madeira permitem a redistribuição da umidade para dentro. Portanto, a solução fácil para esse problema é raspar a tinta até a madeira nua, aplicar um primer à base de óleo e aplicar um ademão de tinta látex acrílica. Elevação capilar no revestimento. Essa imagem é do manual de controle de umidade de DOI, por volta de 1989. Não mudou muito. 2017 o artigo, 2025 ainda não mudou também, pelo menos aqui no Brasil, né? Por que um primer à base do óleo? Revestimentos à base de óleo ou alfíticos não são retardadores de vapor? Sim.
Nós temos outro problema para lidar. Primers à base de água têm problemas com extrativos solúveis em água, como taninos e açúcares de madeira, presentes em revestimentos e guarnições de madeira. É por isso que aplicamos primers alquídicos, selando a superfície, evitando a migração de taninos e extrativos solúveis em água para os acabamentos de látex acrílico a básico de água. Mas essa solução fácil apresenta problemas se não conseguirmos distribuir parte da umidade para dentro. Paredes antigas tinham revestimento de tábuas e papel de feltro e podiam absorver a umidade interna. Substitua o revestimento de tábuas por OSB e um emitório plástico moderno, e a umidade permanecerá mais concentrada na parte de trás do revestimento e do acabamento na interface entre o envoltório e o OSB. Isso aumenta a tensão na película de tinta à medida que o ciclo de umidade aumenta em frequência e amplitude, e sim a tinta falha. Mas normalmente não se deteriora, isso muda quando adicionamos isolamento. O isolamento reduz a perda de calor e aumenta o tempo de permanência da umidade nas sobreposições de revestimento de madeira e nas juntas entre o acabamento e o revestimento. Quanto mais frio o revestimento, maior a umidade relativa nas superfícies. O teor de umidade da madeira está diretamente relacionado à umidade relativa. Quanto maior a umidade relativa, maior o teor de umidade. Fotografias 2.3 mostram o efeito do aumento do tempo de permanência da umidade nas sobreposições do revestimento. A solução clássica para esse problema é reduzir a absorção capilar nas sobreposições e juntas por meio do revestimento de fundo, ou revestimento posterior nas superfícies posteriores do revestimento. Umectação capilar. O efeito do aumento de permanência da umidade nas sobreposições do revestimento, a maneira clássica de abordar esse problema, é reduzir a absorção capilar nas sobreposições e juntas por meio de revestimento de fundo, ou revestimento posterior nas superfícies posteriores do revestimento. Mais umedecimento capilar. Este é mais um problema de clima frio do que de clima quente. O aporte interno em climas quentes aumenta a secagem no revestimento. É claro que isso pressupõe que a umidade interna possa ir para algum lugar, como para papéis de construção e revestimentos absorventes. Com o tempo, o revestimento das superfícies traseiras do revestimento foi estendido às extremidades cortadas do revestimento e dos acabamentos. A madeira é anisotrópica, ela absorve água de forma diferente com base na direção dos veios fibras. As extremidades cortadas absorvem muito mais água do que a face do revestimento e dos acabamentos. A pintura das extremidades cortadas tornou-se necessária para controlar a deterioração da madeira e dos revestimentos à base de madeira, pois reduzia a absorção de água. Detalhezinho, quando a gente usa o USB, no próprio manual do fabricante ali, ele recomenda, porque a parte natural dela já vem selada todas as bordas. Aí quando a gente faz um corte, não tem selado. Então ele recomenda que a gente passe uma tinta, faça uma pintura nessa borda cortada para justamente não acontecer isso, absorção de água. Fotografia 4. Selagem de cortes finais. Com o tempo, o revestimento da superfície traseira do revestimento foi estendido às extremidades cortadas dos revestimentos e dos frios. A madeira é anisotrópica, ela absorve a água de forma diferente com a direção dos veios. As extremidades cortadas absorvem muito mais água que a face do revestimento dos frios. A pintura das extremidades cortadas tornou-se necessária para controlar a deterioração da madeira e dos revestimentos à base de madeira, pois reduzia a absorção de água. As extremidades cortadas mostraram-se particularmente sensíveis à absorção de água, principalmente nas interfaces entre a parede e o teto. A vedação das extremidades cortadas, juntamente com a abertura de ar, tornou-se a norma. Controle de água baseado na fé. Corte nas extremidades inclinadas, não seladas, onde o revestimento cruza o telhado inclinado. Pior ainda, não há espaço de ar entre os cortes nas extremidades do telhado inclinado. É necessário um espaço mínimo de 5 centímetros. Então, quando aqui, ó, a madeira está encontrando a borda inclinada do telhado, além de selar o corte, ter um espaço de 5 centímetros para passagem de ar. Os elementos de acabamento tendem a ser o elo fraco, pois tendem a ser adjacente à maioria das juntas. Daí a maioria das extremidades cortadas e fibras expostas. Onde eles se chocavam com outros elementos, componentes ou outra peça de acabamentos, a absorção capilar tende a ser aumentada. Selar, pintar as extremidades cortadas, aplicar revestimento posterior e adicionar uma camada de ar para atuar como uma quebra capilar tornou-se necessário. A abordagem evoluiu para o revestimento de todas as 6 superfícies, juntamente com camadas de ar entre componentes de interseção, como decks e telhados. Problemas com acabamento. Os elementos de acabamento tendem a ser mais fracos, pois tendiam a ficar adjacentes à maioria das juntas. Aí o maior número de pontas cortadas e fibras expostas, onde se chocavam com outros elementos, componentes e outras peças de acabamento. A absorção capilar tende a ser aumentada. Lacuna de acabamento. Foi necessário selar e pintar as bordas cortadas, aplicar a camada de revestimento e adicionar uma abertura de ar para atuar como uma quebra capilar.
Cele ou cubra todas as 6 superfícies dos materiais para limitar a absorção de água. Ventile os materiais de acabamento para que a água absorvida possa evaporar e ser ventilada para o exterior. O revestimento de todas as 6 superfícies aumentou drasticamente o desempenho dos sistemas de vestimento, pois reduziu a absorção de água, mas a abordagem não abordou a capacidade reduzida dos conjuntos de redistribuir a umidade para dentro. Os antigos papéis de feltro forneciam um reservatório para absorver a umidade interna, assim como os revestimentos de compensado e placas. Com a substituição por inventórios plásticos de construção, OSB e espuma plástica como XPS, isocianoratos revestidos com folha metálica, a redistribuição da umidade para dentro não foi possível. Em climas quentes e úmidos, isso tornou-se um grande problema devido à entrada de umidade devido à radiação solar. Não é possível empurrar a umidade da parte de trás do revestimento para uma camada de plástico ou folha de alumínio. Problemas com a pintura voltaram a ocorrer com força total. A solução era, claro, óbvia, uma caixa de ar. A caixa de ar essencialmente separa o revestimento e o acabamento do restante da parede. Mas qual a dimensão da caixa? Sendo um engenheiro da velha guarda, a abordagem para descobrir isso foi óbvia, chutar e testar até a falha. Aparentemente, entre 1/4 de polegada e 3/8 de polegada funciona bem com revestimentos e acabamentos de madeira e madeira projetada, juntamente com revestimentos e acabamentos de fibrocimento. Então, falando que era testar, e aqui mostrando, né, aparentemente algo entre 1/4 e 3/8 de polegada funciona bem com revestimentos e acabamentos de madeira projetada. Então tá aqui, espaço para passagem de ar. Hoje praticamente todos os acabamentos de revestimento de madeira projetados, fibrocimento e composto, vem revestido em todos os 6 lados, ou protegido em todos os 6 lados. Mas nem todos os acabamentos e revestimentos são instalados sobre vãos de ar, como enfatizado anteriormente. O vão é necessário em montagem de alto desempenho. Então, como fazer isso? Hoje em dia, praticamente todos os acabamentos e revestimentos de madeira projetada, fibrocimento composto, vêm revestidos em todos os 6 lados ou protegidos em todos os 6 lados. Figura 3 e a figura 11 mostram como fazer isso com SB e com isolamento contínuo de menos de 3,8 cm de espessura. As faixas espaçadoras são feitas de tiras de 0,6 cm a 1,9 cm de espuma ou material de vedação de soleira, sem problemas, fácil. Então aqui o plywood OSB, a membrana de controle de água, e aí aqui os espaçadores para circulação de ar. OSB e filme plástico. As faixas espaçadoras são feitas de tiras de espuma ou material de vedação de soleira, de 1/4 a 3/8 de polegada. Sem complicações, com isolamento contínuo de menos de 3,8 cm de espessura. As faixas espaçadoras são feitas de espuma ou material de vedação de soleira, de 6 mm a 1,9 mm, sem problemas fácil. Quando se chega a camadas mais espessas de isolamento contínuo, as coisas ficam mais complicadas. Você fica praticamente limitado a ripas de madeiras de 1/4 e parafusos longos para madeira. Aço com revestimento de epóxi funciona bem. Ripas de madeira mais finas e as ripas se rompem. Pergunta-me como eu sei? Figura 4 mostra as etapas para instalar o acabamento e revestimento ventilados em uma parede de alto desempenho com múltiplas camadas de isolamento contínuo. A caixa de ar deve estar aberta tanto na parte inferior quanto na parte superior da parede. A parte superior da parede pode ser ventilada para dentro do conjunto do forro. A parte inferior da parede precisa ser telada para controlar a entrada de insetos. Como o revestimento e a guarnição de um lado da caixa de ar, os envoltórios e revestimentos de construção do outro lado da caixa de ar são significativamente mais secos, os insetos tendem a se manter afastados. Então, onde estamos agora? A maneira mais eficaz de reduzir o estresse em investimentos e guarnições é revestir ou proteger todos os 6 lados e ventilar a parte de trás. Isso funciona para todos os materiais de revestimento e guarnição: madeira, madeira projetada, fibrocimento e compostos. Reduz a absorção de água e desconecta os materiais com uma caixa de ar do restante da montagem. Funciona em todos os climas, melhor do que tomar um Valium. Isolamento externo contínuo. A camada de controle de água é a face externa de isolamento. Observe as juntas seladas. Observe a geometria dos cantos das ripas de madeira. As ripas têm uma abertura lateral no canto. Observe os revestimentos acima do acabamento horizontal na parte superior da janela é instalado para proteger o acabamento, não a unidade da janela. Acabamento de canto instalado. As 2 peças de acabamento de canto são fixadas entre si e em seguida o conjunto de acabamento em forma de L é fixado ao friso de madeira com vão no canto. E revestimento instalado, selado em todos os 6 lados sobre uma caixa de ar incrível. Nos vídeos ali, quando a gente... Quem está vendo mais vídeos do Matthew Riesinger ali, é possível, ou ver outros vídeos, né, de canais lá dos Estados Unidos, é possível ver que sempre quando eles vão instalar o siding deles, eles instalam
com essas ripas de madeira antes para criar essa camada de ar. E isso foi o que foi falado aqui, né? Porque é muito importante para melhorar a qualidade, a durabilidade da parede, a retenção de umidade da madeira ali que vai ser colocada como acabamento. Então tem N vantagens, além da importância também de fazer o isolamento. Então os detalhes, já vi gente aqui no Brasil acaba utilizando, às vezes em cabanas, alguma coisa assim, é comum de fazer só com madeira, né, pensando em economizar. Ou às vezes não é só nem economizar, mas bater o aspecto de madeira como acabamento, só que aí não entra nesses aspectos de detalhes construtivos mesmo, de como vai ser eficiente também utilizar outros materiais compondo com essa madeira. Claro, vai ter esse um custo, mas é pensar quanto vai custar, quanto a gente quer que dure essa construção. Se quer que não importa em ter manutenção daqui a alguns anos nessa madeira, ok, não tem problema. Agora, se quer uma obra realmente durável, uma obra confortável, a gente precisa de entrar em alguns aspectos assim, como o isolamento, como essa camada de ar por trás da madeira, para se realmente ter uma construção com qualidade. Então foi isso, o vídeo de hoje bem interessante para a gente ir pensando nessa ciência da parede, sempre de acordo com o material que a gente quer como acabamento final. Então a gente está vendo aqui em cada artigo que é muito importante a gente ter atenção por isso. Não é só colocar o material ali, ele vai dar o acabamento e pronto, é aquilo. Às vezes a gente precisa de compor com outros materiais para que a gente tenha alguns resultados esperados. Principalmente quando a gente sai falando aí, né? Ah, o chofer não tem melhor isolamento térmico, tem o melhor isso e aquilo. E aí simplesmente coloca lá a estrutura e coloca qualquer material, acho que vai ter isso. Não, tem que pensar o que a gente quer. Ah, vou construir com chofer porque eu quero estrutura rápida ali, mas eu quero acabamento de madeira. Pronto, é isso que eu quero. Ok, mas não vai ter durável, não vai ter isolamento térmico. Então, sempre pensar em tudo isso para que realmente a gente tenha aquela qualidade que a gente espera na construção. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse artigo que a gente leu. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, assista os outros vídeos que a gente tem no canal também. Deixe nos comentários o que você achou dessa composição, desses ajustes, né, para o alívio do estresse dessa parede com essa composição. Um abraço e até o próximo vídeo.